Olá, boa noite. Paulo chegando aqui. Agora sim, estamos todos. Oi, aí, Rô. Olá, Paulo. Chegou no momento certo. Bem, Norinha. Oi. Boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Saia Godet. Prazer recebê-los. Prazer receber o pessoal lá de Olá. Saia Godet, então, eu sempre apresento o nosso objetivo, né? Na verdade, a minha parceira de Saia Godet não está. Ela está estudando. O som para mim está ruim aqui. É mesmo? Ó, está muito longe, por isso, talvez, brincadeira. Coloca o teu fone. Ó, tá bem sentadinho lá. Pessoal chegando. Vou fazer uma apresentação, então, do programa, e aí eu vou apresentar hoje, então, o nosso tema. Então, sejam bem-vindos todos os que estão se conectando ao Saia Godet, Saúde Mental e Atualidades. Sou psicóloga e divido esse programa com a assistente social Elisângela Silveira. Nós somos de Porto Alegre, e desde que a pandemia começou, né, a gente começou a visualizar a necessidade de prestar algum tipo de serviço, né, às pessoas, trazendo, então, diversos assuntos, como política, como saúde, como atualidades mesmo, né, conversando com profissionais da educação, profissionais da área da saúde também, nós já recebemos, e inclusive também na área do direito. Tudo isso para quê? Né? Para que a gente desse um panorama também das áreas que vão se modificando à medida que a gente está trocando esse pneu aí com o carro andando, né? Que é mais ou menos a sensação que a gente tem. Então, a gente veio realizando desde julho, se não me engano, né? Estamos na 19ª edição, e é com muito prazer que a gente recebe os profissionais, então, que atuam, né, numa UPA, né, numa unidade de pronto atendimento. E a ideia hoje, então, o tema, né, que foi sugerido pelo Dr. Renato, que foi a humanização, né, que é a humanização dos cuidados, né, na verdade, né, do pronto atendimento. Então, a ideia é verificar com vocês, né, essas mudanças, né, a maneira como vocês estão identificando as vulnerabilidades desse atendimento, né, mais intensivo que ocorre nessas unidades. Então, a ideia é a gente conversar aqui livremente sobre diversos assuntos. Na verdade, eu estou aqui para conhecer esse cotidiano. Esses profissionais, eles são da Serra, são de Caxias, então, retomando, né, essa fala que eu me interrompi. E vou apresentá-los, então, né, a Rosane, que está aqui do meu ladinho, é nutricionista, o Renato é médico clínico geral dessa UPA, né, todos vocês, então, né, para quem não sabe, todos trabalham comigo. O Paulo Dávila, que é técnico de enfermagem, e a Patrícia Nunes, que é assistente social, que é minha alegria, né, foi a pessoa que me fez esse convite, minha colega de ensino médio, sou Dinda dela de casamento, olha só, nossa, linda, né? Faz um tempo já isso. E é uma grata satisfação estar aqui com você e também receber esse convite e a gente poder se encontrar, né? Que é uma coisa que a gente via, assim, que como estava difícil, né? E esse pode-se dizer assim, um pouco do lado positivo da pandemia. Eu tenho encontrado muitas pessoas e fiz muitas trocas nesse programa, né? E em outros ambientes e reencontros assim, maravilhosos como esse que eu estou tendo agora também. Então, eu quero passar a palavra para quem, né, deu esse pontapé inicial, para a Patrícia. Se quiser, cada um pode dar um salve aí, né?
começando por ela, para a gente fazer então os trabalhos. Então, boa noite então para nós. Então, boa noite, pessoal. Claudinha, eu quero dizer que eu já te acompanho há um tempo aí, eu tinha uma vontade muito, muito grande de participar, porque eu curto bastante o teu trabalho. E trabalhando com pronto atendimento, trabalhando com essa questão de atendimento de urgência e emergência, né? Como assistente social, eu atuo hoje como assistente social, então, numa unidade de pronto atendimento. Eu convidei os colegas que estão aqui, então, para dividir com o pessoal, assim, é importante, e principalmente hoje, na época de pandemia, né, nesse momento que a gente está vivendo, esse atendimento com esse olhar humanizado, né, num todo. Então, eu acho que vai ser bem legal hoje o nosso bate-papo, as nossas trocas, assim, as reflexões, principalmente, que eu acho que o ser humano, ele só se modifica em cima de reflexões, né? Então, espero que a gente possa estar contribuindo para estar criando aí um novo olhar, para quem já não tem este olhar, né? De tratar o paciente não especificamente com a sua dor, seu quadro clínico, mas sim estar verificando assim a totalidade do como que ele chegou ali, o que está acontecendo, o que tem por trás. E cada um desses atores que estão hoje com a gente aqui nessa live, eles vão poder dizer isso, porque a gente trabalha muito redondo nesse tipo de atendimento. Eu acho que esse é o grande diferencial. Né? Agradeço a todos, então, a participação. Rose, quer falar? Renato, Rose, King. Pode ser a Rose. Oi. Rose. Como a Paty falou, a gente trabalha bem redondinho, a gente tem uma equipe ótima e a gente consegue fazer um bom trabalho, não só do lado clínico, mas também do lado humanizado, com o nosso paciente, com o familiar do nosso paciente. Então, a gente faz o melhor do melhor que a gente pode. Legal. E aí, Renato, dá um salve para nós. Acho que ele está com um probleminha na transmissão, né? Paulo. Deixa eu abrir o Paulo. Mencionando o trabalho, os assuntos que a Rô e a Patrícia mencionando, hoje o nosso trabalho dentro das UPAs está muito interessante, está muito importante. E trabalhar com uma equipe maravilhosa que temos hoje é muito bom. É um aprendizado que a gente tem no dia a dia, né? Perante o povo, perante os colegas, todos juntos aí, é muito bom. É isso aí. Que bom. Bom, vamos. Eu acho que a gente pode começar, né, com esse subtítulo aí que foi pensado aí pelo grupo, né? Que seria de que maneira vocês têm, né? Então identificado essas vulnerabilidades. Me parece que, não sei se eu estou enganada, né, Patrícia, mas assim como a gente foi se adequando, né? E a essa nova realidade, tudo, né, foi se modificando e a gente está realmente encarando assim, aquela coisa do detalhe mesmo, né? Então, o Renato voltou. Renato, como é que tá? O Renato está paralisadinho, ele está congelado, ainda está com dificuldade. O que vocês então diriam, assim, né, para a gente dar esse pontapé inicial da nossa noite, né, sobre essas mudanças, né, esses novos paradigmas, essa forma de verificação contínua que temos, né, tanto no nosso cotidiano, e que eu acredito, assim, que seja um pouco do que vocês querem abordar, né, dessa mudança de olhar, né, dessa ampliação, talvez, né, que eu percebo isso no meu cotidiano e também no meu fazer, na minha prática, né? Eu digo que eu sou psicóloga hoje e sou higienizadora. Eu faço tudo, né? Eu tenho que limpar as mesas dos grupos que eu atendo, eu tenho que cuidar da minha máscara. Às vezes eu tenho que dar uma máscara para quem eu atendo, né?
porque às vezes aquela máscara ela não está adequada, né, uma realidade, então tudo isso a gente está tendo esse cuidado, né, pelo menos, e também o cuidado de orientação, né, então eu acho que, eu não sei se o Renato está, eu acho que tá, não deu, mas então vamos começar, não sei quem quer falar primeiro. Tô. Estão me ouvindo? Oi. Oi, Renato. Alô, oi, pessoal. A tua transmissão está falhando um pouquinho. Aqui. Vencido pela tecnologia, né? Primeiro, vou agradecer a participação, né? Sim, estamos. Está falhando um pouquinho, mas eu acho que se tu sair falando, acho que a gente vai conseguir compreender. Tudo bem aí? Tá. Convite, a participação. Oi? Estamos te ouvindo. Alô? Oi? Pode falar. Não escuto vocês. Tá. Bom, agradecer primeiro o convite e a organização da Cláudia. Estão me ouvindo? Está falhando. Eu vou falar contigo no privado, Olá. no chat. E daí a gente vai resolvendo isso. Tá? Talvez, eu acho que a tua transmissão mesmo, talvez o lugar onde tu tá. Tá, beleza. Aquela hora que a gente testou estava super bem, não sei o que aconteceu. Isso acontece, né, gente? Quem está nos acompanhando sabe que às vezes é mais difícil. Pois é, deixa eu ver. Se tu quiser, uma ideia é fazer de novo a conexão ou ligar e desligar, de repente, o teu modem, porque às vezes ele dá aquele, sabe? Ele dá aquela acordada. E a gente segue aqui e te espera. Tá, vou tentar ir. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, nosso debate. Vamos esperar, daqui um pouquinho o Renato entra, né? Nosso médico aí, que com certeza vai fazer importantes contribuições. E essa mudança, então, gurias? Patrícia, quer começar? Sim, vamos lá. Eu acredito que o atendimento humanizado, que é isso que a gente quer debater, essa questão desse olhar diferenciado, ele já vinha de muito tempo. Acho que todo mundo deveria ser tratado com este olhar, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que não é isso que acontece, não só na área da saúde, mas em qualquer lugar que a gente vai, né? Mas, nos referindo hoje na área da saúde, é um momento onde quem procura esse ambiente, né, seja a unidade de pronto atendimento, seja o UBS, consultório, não importa, ele está com uma demanda de saúde, seja física, né, clínica, mental, não importa, é uma demanda onde ele está se sentindo fragilizado. E você chegar num lugar, agora falando como paciente, tu chegar num lugar onde o outro, ele já te olha com um olhar de que, mas só isso é dor, né? Onde ele consegue medir a dor do outro de forma negativa, isso é bem ruim, né? A gente acaba se sentindo mais fragilizado ainda. Então, dentro desse olhar, eu acho que esse momento que a gente está vivendo de pandemia é uma coisa que a gente quis trabalhar muito mais, é a empatia, né? Mas a empatia no sentido realmente, assim, vamos escutar, vamos acolher. Primeira coisa, eu acho que tu tem que acolher, né? Acolhe esse paciente. Escuta realmente o que ele está falando, e o escutar é ter um olhar realmente para o todo, né? Então, a gente tem N casos para passar de situações que acontecem, que nem eu e o Renato trabalhamos muito juntos, no sentido que daqui a pouco ele está lá atendendo aquela dor clínica, né? E ele percebe que, mas é um idoso. E o senhor reside com quem? Não, eu moro sozinho, mas já tenho 80 e poucos anos. Como assim mora sozinho? Veio como? Vai embora como? Tem pensão? Vai ter dinheiro para comprar o remédio? Está se alimentando como? Aí tu percebe uma negligência, assim, na questão da higiene, né? E aí, qual é o UBS? Vai na UBS, aí a gente pesquisa, aí entra a Rô, né?
Tá, mas e aí, como que tá? Se tá com algum problema, como tá se alimentando? Tem como não se alimentar? Então, assim, e o Paulo, ele já faz essa captação, ele já começa a ter esse olhar lá na entrada do atendimento. Então, é um trabalho contínuo de desenvolvimento. O trabalho humanizado não é assim, daqui a pouco a pessoa não nasce com esse olhar. Algumas pessoas já têm isso, né? Outras, elas acham, eu não sou assim, mas pode se desenvolver, né? E eu acho que isso que é o legal, assim. A sacada é essa, e a pandemia, ela veio para mostrar para a gente o quanto a gente precisa do outro, em todos os sentidos, né? Eu preciso que você fique em casa, eu preciso que você use a máscara quando saia, eu preciso, né? Eu preciso dessa contribuição. E quanto a gente pode se doar para o outro no momento em que a pessoa está mais fragilizada e tu poder fazer um atendimento neste sentido, né? Um atendimento de qualidade, assim, tanto clinicamente falando, como no sentido do olhar, da escuta, né? Renato, quer tentar te comunicar com a gente? Vamos ver. Tá me ouvindo? Eu não consigo liberar o microfone. Tá, eu vou Eu liberar não aqui. consigo liberar o microfone. Agora liberou. Mas não sou eu. Pode falar. Liberou. Bom, agora estão ouvindo? Tudo bem? É. Sim? Uhum. Bom, eu queria agradecer o convite da Patrícia e da Cláudia, né? E uma... Oi, tudo bem? Tudo bem? Uhum. Tá difícil. Eu queria agradecer o convite da Patrícia e da Cláudia também. E isso que a Patrícia colocou é muito importante. Consegue me ouvir? Vai falando. Às vezes tem que engatar, né? Isso que a Patrícia colocou, bem importante. A gente fala muito em humanização na atenção primária, que é o posto de saúde. A gente tem são consultas mais prolongadas, mas o pronto-socorro é um local que, inevitavelmente, as pessoas acabam buscando. E a consulta pronto-socorro é uma consulta com um perfil bem diferente. Então, é uma consulta muito focada, às vezes, para perceber quem é aquele paciente, né? E a gente começa a perceber desde que ele chega, com quem que ele veio, como que ele chega na viagem, como é que ele chega no consultório, e aí nós juntamos vários olhares, porque a gente tem pouco tempo para perceber isso. Como, né, as nossas consultas não são programadas, a gente acaba pegando pistas de coisas que acontecem nas famílias, como a violência doméstica, os abusos contra a mulher, a violência contra as crianças, e nós conseguimos as famílias disfuncionais, o abandono do idoso, simplesmente observando como a pessoa chega e como ela coloca o seu... E uma coisa que é bem importante é uma noção que a gente tem errado, né? A gente pensa muito em pronto-socorro, pensando no seriado lá, onde tá todo mundo morrendo, dando choque, entubando. A maior parte dos nossos pacientes chega pela porta, caminhando para trazer suas queixas. Então, ela é uma consulta mais focada, onde tem pouco tempo, às vezes, para conseguir pegar com diarreia. Né? Nós não podemos só tratar a diarreia, porque um deles pode ser uma pessoa que não tem saneamento básico em casa, o outro pode ser uma pessoa que está com complicações do HIV, e o outro pode trabalhar, por exemplo, numa empresa onde está todo mundo com diarreia por causa da refeição coletiva. Então, é uma doença, mas são 3 doentes completamente diferentes. E os tratamentos deles têm que ser diferentes também. E aí a gente tenta buscar um olhar para começar a olhar cada pessoa como um único universo, mas muito rapidamente, porque nossas consultas são muito breves, o foco realmente primeiro ali identificar e até encaminhar essas pessoas, né, para as suas vias, para atenção primária, para nutricionista, para fisioterapeuta, para assistência social, para seguridade. E isso diz, assim, na demanda que hoje em dia as emergências viraram, né, que elas são quase uma referência de busca, porque muitos postos fecharam, né, muitas não têm mais aonde recorrer, e elas acabam batendo nas portas das emergências. Então, acho muito interessante esse trabalho que a gente faz lá, a vários olhos, para tentar
resolver o problema das pessoas, porque não adianta só resolver muito isso e voltam, e voltam, e voltam no serviço de saúde. Né? E o Paulo, por exemplo, quem veio junto, veio brigando, veio numa boa, onde é que tá a pessoa que veio junto? Ela estava falando na rua, ela não está em casa. E às vezes a pessoa, e na consulta tem uma grande vantagem, muitos vão sozinhos, né? Não vai o acompanhante. Então a gente considera que às vezes isso é bom, às vezes também é bom para a gente perceber, ficar mais à vontade, também às vezes nos dificulta. Então até saber assim, mas quem é que veio com ele, né? Bom, manda conseguir conversar com ela num espaço de tempo assim muito curto, né? Essa é a nossa ideia a princípio, né? Certo. Não sei se o Paulo quer dar a contribuição dele. Como é que ficou para vocês o áudio do Renato? Porque eu estou sem conseguir avaliar, assim. Um pouco falho, mas ficou bom. Tá, porque para mim falhou bastante, assim, não sei se tá com um pouco, porque cada pessoa tem um streaming, né? Tem um tipo de transmissão, né? Então pode ficar falho para um, mas às vezes é com a gente, né? Não é com o outro, né? Daí quem está nos assistindo nos diga aqui nos comentários como é que tá a transmissão. E isso que tu traz, né, Renata, super interessante essa coisa de tu é uma investigação contínua, né? Nos detalhes, numa frase, como a Patrícia falou, né? Que vai te dando uma ideia né, de como que é a real situação desse paciente, né? Então, essa visão ampla, né? Nós temos alguns pacientes que a gente trata, não só o paciente, mas a gente trata o paciente e o acompanhante. Porque às vezes é um senhorzinho de 85 que está cuidando da avó de 84. E aí a gente, na anamnese, a gente descobre que tanto o acompanhante quanto o paciente tem várias doenças, dislipidemia, diabetes, hipertensão. Então a gente acaba tratando não só um quanto o outro. Muita coisa que a gente consegue também descobrir nas anamneses é o quanto aquele familiar está cansado. Normalmente, assim, com idosos, Alzheimer, são doenças que cansam a família. Então a gente corre na Patrícia. Patrícia, né? Tal familiar está começando a dar sinal de cansaço. Eu acho que a gente precisa auxiliar ele, não só tratar a doença do paciente, mas a gente precisa ajudar o familiar a cuidar, a ser um cuidador, né? A gente precisa auxiliar ele. Então a gente corre nela e às vezes a gente sempre tenta ajudar e a gente normalmente consegue ajudar da melhor forma. Mas a gente tem que ter esse olharzinho, porque às vezes não é que ele está completamente sem paciência. Ah, não, ali o cuidador não tem paciência com o familiar. Não, a gente tem que também olhar o lado do familiar, né? Porque um pouco ele está ali há tanto tempo sem férias, cuidando, a gente não sabe a situação financeira, daí a gente vai buscar ele. Daqui um pouco ele não consegue mais dar conta daquilo tudo ali. E não que ele está extremamente agressivo, maus tratos, tem que fazer sinã, não tem. Né? Então a gente tem que olhar para esse ladinho também. Paulo quer comentar? Que eu vou abrir. Ele está longe, eu que abro para ele. Pode falar. O que o doutor Renato comentou, a Rosângela comentou, a Patrícia comentou, é uma realidade hoje, né? Hoje a gente presencia dentro das UPAs vários itens, né? Como tu abordar a chegada deles ali, tu já olha de longe. Né? Eu hoje tenho um aprendizado muito maravilhoso, sabe? Vendo o paciente assim, ó, na chegada, entendeu? Vendo aquele início dele me comentando o seu problema, né? Que eu vou anotar e eu vou passar para o próximo. Às vezes até com o doutor Renato, entendeu? A gente conversa, doutor Renato, tem isso, tem aquilo ali, o que o senhor me diz? Né? A Rosângela também, a gente várias vezes, Rosângela, eu tenho um paciente aqui, assim, precisa disso, e o que tu pode fazer? Né?
Com a Patrícia também, a gente tem episódios recentes, eu e a Patrícia, de assuntos conversando, né? E chegar a um entendimento os dois, né? Eu começou um assunto comigo e aí a gente finalizou parte desse assunto juntos, entende? Então, isso aí me abriu mais a mente para o conhecimento junto ao paciente ali, né? E vou aprimorando, né? Eu vejo ali, eu converso com cada profissional que trabalha junto comigo, entendeu? O médico, o assistente social, a nutricionista, o farmacêutico e assim por diante, que a gente consegue evoluir junto ao paciente, consegue trabalhar, né? Ver a necessidade de cada um, tanto do mais idoso, como do bebê, como do paciente de meia idade e o paciente jovem. Isso é uma coisa assim, ó, que hoje, vendo dentro das UPAs que eu já conheci, né, um diferencial muito bom, sabe? De trabalhar com ele. E passar o conhecimento, já quando chegar ali, a gente já passa para o médico, ou para assistente social, ou até mesmo para nutricionista. Tudo isso tá muito mais evoluído. Eu acho que essa pandemia veio para ajudar também, entendeu? Ajudar a aproximar o profissional e o paciente a nós, né? Então, assim, a gente vê muito os médicos estão, né, ajudando muito mais do que já ajudavam, né? E mais o pessoal do nutricionista, assistente social, um importante trabalho de ambas as partes, né? A enfermagem está muito bem também, sabe? Trabalhando junto, tá uma união maravilhosa, ok? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu comentar uma coisa, assim, né, para quem está chegando agora, e só para a gente não pressupor, assim, que todo mundo também tem o conhecimento do que são as UPAs, né, mas para a gente também dar essa informação, né, mas a unidade de pronto atendimento, né, ela funciona, então, 24 horas por dia, por favor, me corrijam, né, 7 dias da semana, e ela trata urgências e emergências, né, isso, em princípio seria isso, né, pressão, febre, fraturas, cortes, né, infartos, derrames, seria por aí, né? A ideia das UPAs, né, das unidades então de pronto atendimento, onde esses 4 profissionais trabalham, a ideia é diminuir então as demandas, né, para os prontos-socorros, para os hospitais. Me corrijam se eu estou falando alguma coisa que não tá correta, né? Mas essa é a ideia, né? Agora, Deixa eu Pode falar. Mas agora mudou, né? A gente tem mais coisas aí. e eu posso fazer uma colocação, Claro, Renato. uma coisa que eu achei interessante também, né? Há um grande aumento de problemas de saúde mental se travestem muitas vezes de queixas orgânicas, né? Então a pessoa chega para nós com a queixa que não está mais comendo, com a queixa de dores específicas, com uma queixa de fraqueza, e nós que viramos ela clinicamente para excluir. E aí, às vezes, numa pergunta, mas como é que está em casa? Aí vem toda uma situação muito mais complicada, que tem nos aparecido muito assim, na forma de outras queixas clínicas. Então, a saúde mental. As crises de ansiedade, imagino, né, Renato? Crise de ansiedade, que a gente tem visto muito no consultório, né? Falhou um pouquinho para mim, não sei se para vocês. Também, né? Em todo o seu espectro, a gente acaba pegando ela. O paciente, olha, a questão não é uma questão clínica, é uma questão mais emocional, uma questão mais de cuidados. Muito, muito. Oi? Pode repetir? Não, eu ia. Caiu. A transmissão dele tá bem difícil, não sei como é que tá para vocês. Mas, como a gente não tem ideia ainda, mas tudo bem, eu acho que o que ele traz é muito importante, né? Eu acho que eu entendi a ideia básica, assim, muitas vezes não é uma questão
física, né, mas sim emocional, que vai, então, simplificando ali naquele momento do atendimento, né, pelo que eu entendi, né, que o Renato traz para nós, então, realmente é uma mudança aí, né? Sim, Cláudia, assim, ó, desde o começo da pandemia, a UPA, ela também realizava atendimento psiquiátrico, né? Demandas de acolhimento psiquiátrico para depois a realização dos encaminhamentos, né? Para internação ou acompanhamento nas UBSs, enfim. E se percebia, assim, desde o momento do início da pandemia, muitas e muitas demandas de pessoas assim, eu vou morrer com crise de ansiedade, né? Até com tentativas de suicídio, então, já que eu vou morrer com esse vírus, eu vou morrer antes, então, né? Então, isso é uma coisa que vem se agravando, né? E com a questão do isolamento, e da gente já ter passado um ano, né? E bandeira preta, e isola aqui, né? O que acontece? A gente percebe que não só os pacientes, mas também nós, enquanto funcionários, a gente também está sobrecarregado, né, de tudo isso, porque nós também somos humanos, a gente também cansa, né? A gente também tem aquele receio, a gente está na linha de frente, e como que eu vou chegar lá em casa? Por exemplo, meu marido é do grupo de risco, ele é diabético, e aí? Como que é isso, né? Eu saio de lá tranquilo e venho para casa? Não, a gente faz todo um ritual, né? E cada um acredita. Hoje nós já somos vacinados, mas mesmo assim a gente mantém esses rituais porque a gente zela por quem a gente ama, né? E cuida deles. Mas muitos dos nossos pacientes que chegam lá com essa demanda psicológica, né? Muitas vezes eles não têm uma condição de acolhida familiar, de apoio familiar, né? E nem uma questão assim de logística, enquanto uma casa, um banheiro, dinheiro para comprar um sabonete ou um sabão para poder se higienizar. Então, tem todas essas questões que a gente vai montando correntes externas até mesmo para poder auxiliar, porque o nosso atendimento, que fique bem claro, eu digo assim que ele é muito rápido. É uma unidade a gente não dá continuidade a esse atendimento. Então, como o Renato falou, tudo que a gente visualiza nele, tu tem que fazer um raciocínio muito rápido. É como se fosse um CSI, né? A gente costuma dizer. É uma investigação que a gente cuida detalhes da maneira que fala, detalhes da pessoa que está acompanhando, com a vestimenta, com algum e assim a gente vai. Porque às vezes ele chegou e ele fala uma coisa na recepção. Quando ele vai com o doutor, ele fala outra. Quando ele chega comigo, ele complementa. E onde ele se sentir mais acolhido é que ele vai colocar para fora. E aí tu volta lá e diz, Renato, tinha mais essa situação, ou Rô, tinha essa. Aí a gente... Mas é tudo muito rápido. Ninguém senta em volta de uma mesa redonda para discutir o caso. Porque não dá tempo. Então, é uma agilidade, assim, que eu admiro mesmo todos os profissionais envolvidos, porque quem está do lado de fora julga assim, está demorando para atender, né? A minha dor é maior, não sei o quê. Mas não sabe o quanto a gente se empenha realmente de uma maneira muito, vou dizer até mágica, né? Porque fazer o que a gente faz no tempo que a gente tem para fazer, olha, eu vou te dizer uma coisa, realmente tem que dar os parabéns para todos os envolvidos, porque não é fácil. Qual é o porte de vocês? A gente sabe que tem, né, acho que 3 portes, né, de UPAs. Vocês têm ideia, assim, quantas pessoas atendem por mês? Como é que isso mudou também, né? Porque isso também modifica essa, né, eu li algumas coisas a respeito de diminuição de demanda nas UPAs, outras ao contrário, né, a utilização de UPAs para se transformar em leitos, né, em lugares onde pudesse se utilizar para leitos de UTI, inclusive por causa da Covid, várias coisas assim que tu vê diferentes, né? Talvez o tipo de demanda que tenha diminuído. Como é que vocês veem assim essa mudança na UPA de vocês ou na própria demanda assim de
de pacientes, e qual é o porte de vocês? É pelo número de habitantes, né? Depende do município, é isso, né? Se não me engano. Quer falar, Renato? Renato? É pela complexidade, né? Pode A repetir gente a tem um pergunta, grau que de cortou pra mim complexidade. aqui. Isso, explica aí que para mim cortou a pergunta, não ouvi. É a complexidade, né? A nossa UPA, ela tem o grau dela, que ela tem a UPA grau 1, grau 2, grau 3, é pela complexidade do que a gente atende e pelo número de pacientes que a gente atende, né, Renato? É isso? Certo? É a demanda e é o tipo de atendimento. Nós somos por exemplo, assim, as UPAs grau 3, a bioascoterapia, tem leitos para cuidados mais intensivos, tem um X de respiradores, né? As UPAs de grau porte 2 não tem, por exemplo, o serviço de nutrição porque está curta, não tem antibiótico-terapia, as UPAs de porte 1 são as mais simples, então é de acordo com a população e com o número de serviços de emergência ao redor também, e com as referências, quem são os seus hospitais de referência. Então, vai até o porte 3, se não me engano, que é o porte mais bem equipado, né? Depois do porte 3 é só assistência hospitalar, e são esses vários níveis, né? E hoje em dia, as unidades de pronto atendimento filtram muito do que chegaria na emergência hospitalar, casos que podem ser resolvidos ali que não vão manda do serviço mais complexo, né, de mais recursos. Essa é a nossa ideia, é filtrar esses casos, né, e resolver a vida das pessoas como a gente consegue ali no tempo. Uma coisa que é um outro ponto também que acho que a Patrícia a gente pode conversar também, que é uma outra questão, é o seguinte: como nós somos um serviço de pronto socorro, né, é diferente da pessoa que está doente, internada em um hospital, e a família e todo mundo vai se preparando porque ela vai falecer, estava em casa bem, caiu, a família levou para lá, a gente tenta reanimar e não consegue. Então a gente também trabalha numa outra linha com essa assistência do comunicado de más notícias, né, em grupo, porque quando acontece no nosso âmbito, geralmente ninguém está preparado porque é súbito, né, então a gente também tem, embora a gente não tenha qualificações coletivas, mas por afinidade, a gente se prepara para esse comunicado de más notícias, que tem acontecido bastante agora na época do coronavírus, né, os níveis de atenção à saúde, desde o posto de saúde, as UPAs mais simples, as UPAs mais complexas e os hospitais tiveram que começar a trabalhar, né, essa notícia que é muito complicada num contexto que é pavoroso, que foi o contexto da pandemia, onde muitas vezes o paciente tem como a sua família na despedida a gente, porque o familiar não pode entrar, né, as medidas de contenção. Então, esse apoio ao familiar que está lá e não recebe notícia, tem que só ligar para saber alguma notícia, né, a gente vê que a pessoa está piorando e tem que preparar a família, e às vezes tudo é muito, muito ligeiro, né? Foi um trabalho bem desafiador, né? Algo que nós não estávamos acostumados, porque nós não tínhamos muitos óbitos em serviços desse porte. O óbito acontecia na assistência hospitalar, que é mais complexa, né? E isso foi um novo desafio para a gente, porque às vezes a gente fica tão... Deixa eu entender. chocado com o familiar, porque e nesse momento a gente tem que é incrível, né? Sim. Como é que tá para vocês, Oi? Gurias? Eu entendi a ideia básica. Essa realidade dos óbitos, né, que tu traz, né, Renato? Deixa eu falar uma coisa para o Renato, que tá falhando bastante. E tá ouvindo melhor agora? o que tu acha de fechar a câmera, talvez? Infelizmente, assim, não quero te tirar não quero tirar a tua imagem, mas talvez o áudio, né, que a gente possa aproveitar, talvez ele melhore o teu... Pode falar, Tira, vamos ver se melhora.
Você consegue fazer aí, Cláudia? Tirar a tua câmera? Não. Não consigo. Não consigo tirar a tua câmera. Daí, acho que tu tem que entrar sem a câmera de novo. Eu tô tentando aqui também. Mas agora ele tá falando, tá melhor. É? Para mim, não, ainda tá difícil. Deixa eu pedir para vocês complementarem a ideia do Renato, né? Que ele traz, então, vocês poderiam resumir assim, um pedacinho, Sim. vocês já entenderam, estão entendendo o que ele está trazendo, né? Essa realidade de ter o óbito, né? Também falar com os familiares, né? Esse óbito acontecer muito rapidamente, é isso, né? Que vocês não dão. É isso. Eu não sei se tu quer falar, Patrícia ou Paulo. Sim. O que acontece? Dentro do meu horário, eu participo junto desse processo todo junto com o médico, né? Então, assim, quando eu soube que eu fui trabalhar lá 2 anos atrás, eu soube que eu ia participar, eu me assustei muito. Eu disse, meu Deus, como que é isso, né? Eu estou preparada, eu não estou preparada? Na realidade, nunca a gente está preparado, né? Para dar essa notícia para o outro. E de uma forma que nem o Renato falou, daqui a pouco chegou alguém caminhando, né? Como eu já apresentei, uma mãe chegou com o filho, e o filho disse, minha mãe só foi ali consultar, e ela teve uma parada. Como que tu volta para falar para esse filho lá que a tua mãe entrou e não vai sair, né? Isso é um processo antes pandemia, é muito complicado, tu tem que trabalhar, trabalhar a ti primeiro, né? Te fortalecer muito para depois tu poder auxiliar o outro. E não existem palavras que tu fale nesse momento. O segredo é tu acolher, né? Isso eu fui descobrindo com o passar dos óbitos, que o segredo é acolher e a pessoa já desde aquele momento viver aquilo ali. E foi um trabalho que nem o Renato está falando, que assim, os médicos diziam, Paty, vai lá já trabalhando com a família, porque eu acho que não vai voltar. Aí eu ia lá, eu já ia falando, né? Olha, a situação ela não tá legal, mas Deus, né? Acima de tudo. Se vocês acreditam, vocês comecem a orar. Mas tem que entender que a situação ela pode ter um outro caminho. E aí a pessoa chora e ela já vai sentindo o que está acontecendo. Com a pandemia, complicou muito mais, né? Porque a pandemia, ela traz é o que eu disse, a pessoa está bem e daqui a pouco chega lá, às vezes não é nem entubada e já morre. E aí, tu não pode ver mais aquela pessoa, né? Tu não pode mais nem um velório normal, que a pessoa vai estar lá, né? Que tu vai ficar aquela... Não, tu não pode, o caixão é lacrado. Eu preciso entrar para ver minha família. E como que tu faz? Não, tu não pode entrar. E tu também não sabe se a pessoa não está contaminada, né? Porque se ela estava ali no circuito, né? Tu não sabe também. Mas tu não tem como... não fique aqui, né? Então, assim, por isso que eu digo, é uma coisa que é tudo muito rápido, né? A gente tem os EPIs, a gente se paramenta para fazer todo esse tipo de atendimento, mas o nosso lado humano, ele fala mais forte, né? Esse acolhimento, esse encaminhamento, e muitos, Claudinha, muitos dos que vêm a falecer, a família não tem condições nem de pagar esse funeral. Então, é a dor da perda, é a dor de se sentir humilhado, porque nem na hora da morte se sente digno, né? De poder proporcionar aquela despedida. Então, são várias questões que, claro, a gente utiliza a política de assistência social, né? Utiliza tudo que ele tem de direito, eu acesso a ele, né? E eu mesmo faço as ligações, eu faço os encaminhamentos, eu me certifico de que aquilo vai realmente acontecer, e até agora nunca deu errado, sempre deu certo, graças a Deus. Mas eu estou falando já de valores, né? Eu não estou falando nem da questão prática mesmo, que isso aí... Mas lá dentro, como que tu faz, né? E graças a Deus eu consigo, não vou dizer desligar, porque desligar a gente não desliga,
mas eu consigo chegar em casa e separar um pouco a situação, porque senão é muita carga. É muita carga. Às vezes tu tem 2 óbitos num dia e é muito pesado. Né? A gente está falando de criança, a gente está falando de jovem, está falando de idoso, está falando da mãe do João, né? Estamos falando do seu Pedro lá, que era padeiro, que os vizinhos conhecem há não sei quantos anos, e daqui a pouco ele não vai estar mais lá. A gente tem nome, as pessoas têm nome, têm identidade. Por outro lado, tem toda a questão do paciente também, né? Que quando ele entra para dentro, entra para a unidade, ele entra para a ala Covid, ele não tem mais como ter acesso ao familiar, né? A gente teve uma senhorinha esses dias que ela queria se despedir da família. Mesmo ela estando bem, ela não estava na ala pior, na UTIzinha, né? Não, mas ela precisava se despedir da família. Foi um custo para mim conseguir com que ela comesse, fizesse as refeições, ela não queria, pedir ajuda para a Paty, disse, ó, é só tu que pode me ajudar. Eu não tenho como fazer essa avó comer, porque ela disse que ela não vai comer enquanto ela não se despedir da família. Ela disse que não vai comer, ela disse que não vai deixar fazer medicação, porque ela quer se despedir da família. Então, o paciente também a gente tem que acolher, porque ele fica assim, nessa época de pandemia, com essa situação que ele vai ficar isolado, e a gente passa a ser a família dele, é bem complicado para eles. Principalmente aquele vô que está lá no interior, nunca saiu de casa, dificilmente vai no médico. Rui, como é que tu resolveu isso, assim, especificamente, essa situação dessa senhorinha? Essa senhorinha, a Paty, a gente tentou, a gente conversou, ela queria especificamente dar tchau para a nora. Não era nem para um filho, nem para uma filha, não, era para a nora. E eu pedi ajuda para a Paty, e a Paty conseguiu falar com conseguiu fazer esse link entre ela e a nora, antes dela ir pro hospital, né, porque daí, para nós, aí a gente já não tem mais esse contato. A gente conseguiu fazer esse link e ela, a partir daí, ela conseguiu melhorar, ela conseguiu comer e dormir, porque era uma coisa que ela não conseguiu dormir. Eu saía à noite, tarde, e pedi para a enfermeira dar uma olhada para mim e as copeiras, e a gente tem uma cumplicidade bem grande com as gurias da Copa, a gente se ajuda muito, e aí eu pedi para as gurias, olha, dá uma olhada na fulaninha ali, porque ela não quer comer, ela não, né, e as gurias vieram e me disseram, Barro, assim, ó, foi bem difícil, ela não quis nem dormir, aí chama a Paty, vai lá, Paty, tenta ajudar, vamos tentar, aí, a partir do momento que ela conseguiu falar com essa nora, era outra pessoa. Quando tu fala do link, vocês conseguiram fazer uma ligação, foi isso? De vídeo, isso, chamada? Isso. Uhum, tá. E aí foi outra pessoa, né? A gente conseguiu fazer com que ela comesse, com que ela aceitasse a medicação, o descanso, dormir, o pronar, foi bem, bem interessante, é bem gratificante para nós. Tem uma pergunta aqui para ti, da Camila. Um questionamento, ó. Como adequar a alimentação do paciente os pacientes que não estão sentindo gostos, né? E facilitar a nutrição deste paciente. Chega a pegar, assim, presenciar essa demanda ali naquele... A gente teve uma adequação de toda a dieta do paciente durante essa épocazinha do Covid, a gente teve ali uma adequação total. A gente adequou a dieta, os lanches, a gente suplementou eles, a gente conseguiu dar vitamina para eles todos os dias, com grandes ajudas, né? A gente conseguiu suplementar eles, porque eles estavam com dificuldade com o gosto, e aí com a dificuldade a disgeusia, que é a dificuldade de sentir os gostos, e eles queriam coisas mais fáceis de comer, mais pastoso. Foi o que a gente conseguiu fazer com que eles ingerissem melhor, é o pastoso. Eu não sei se isso fica mais palatável, porque graças a Deus eu não passei, mas quem passou e a gente consegue conversar, diz que o pastoso é mais fácil de digerir e é mais fácil de sentir o gosto. Uma das nossas copeiras também passou Covid, disse que é muito ruim mesmo.
né? Ela disse que custou muito a sentir o gosto e tem coisas que é mais fácil. Eu acho que pelo pastoso abranger todas as papilas, a gente consegue fazer um pouquinho melhor. Eu não sei se o Renato quer falar aqui, que a gente não... Para quem está entrando agora, né, o Renato está com um pouquinho de dificuldade na transmissão dele, aí a gente sugeriu, né, não é o nosso desejo não vê-lo, né, mas talvez para melhorar o áudio, para a gente aproveitar. A Camila, que fez a pergunta, está te agradecendo, Rô. Renato, quer tentar? Eu é que agradeço a ajuda da Camila sempre. Renato, nos escuta? Vamos ver. Interessante isso, né, gurias, que vocês trazem, assim, eu escutei outro dia de uma técnica de enfermagem comentando, assim, o quanto os familiares, de um modo geral, eles auxiliam, né, no SUS em geral. Eu já tive, né, essa situação na minha família, e ela dizendo assim, é tão cruel essa doença, que ela também acaba sobrecarregando o pessoal, né, todo, em função de que tu também não tem essa ajuda tão necessária, que é daqui um pouco até convencer, né, de tomar medicação, estar ali quando daqui um pouco uma equipe está sobrecarregada, quer dizer, isso também, né, gurias, é uma coisa assim, e Paulo, né, também, que é bem da tua área, né, isso também impacta, assim, diretamente nessa sobrecarga, assim, da equipe que tu tens para nos dizer. Vou te abrir aqui, porque tu está longinho. Isso. Pode Ô, falar, Cláudia, Paulo. o que a Rosângela Rô falou aí sobre esse negócio da comida pastosa é realmente, sabe, eu tive e até hoje, na atualidade, eu não sinto o paladar, não sinto o gosto de muita coisa. A única coisa que eu sinto de um certo ponto é tomate com vinagre, entendeu? Até um Olha, certo ponto eu sinto isso aí só. O demais, as comidas pastosas, algumas, muito pouco, por exemplo, o purê que serviram hoje, por exemplo, no almoço, foi uma coisa muito pouca com o tempero que eu senti. Então, o seguinte, assim, ó, para mim foi forte nessa parte e pesa. Aí, colocando essa senhorinha aí, tu imagine como é que essa senhorinha estava se sentindo e não sentiu o gosto e que tem um sabor de uma coisa ali. Eu vou dizer assim, ó, eu posso dizer assim, é horrível, entendeu? Eu sou mais novo que essa senhorinha e passei todo esse trabalho, né? E ainda passo por não sentir gosto, não sentir o cheiro de um perfume. É chato, entende? Pesa um monte. E aí quando chega alguém a ti para te atender, comentando isso, tu para e aquilo ali te dá uma viagem na tua mente, assim, pô, eu sei o que essa pessoa está me dizendo, entendeu? Então é o seguinte, assim, ó, hoje mencionando, convivendo com o que eu tive, com a experiência que eu passei e estou passando, né? Eu me preocupo muito. Eu vejo assim, pá, para aí, né? Vamos dar mais atenção nessa pessoa, né? Vamos assim, ó. Eu parcelei a minha comida em cinco pedaços para poder comer, porque é o seguinte, realmente, se tu associar, ou eu não consigo comer, eu não consigo comer, realmente tu não consegue comer aonde tu te afunda. Eu parcelei, eu começar a comer 10 horas da manhã e o dia todo comendo. Na marra, pessoal. Sabe o que é tu comer na marra? E tu tem que comer, sabe? Se tu não comer, sentindo o gosto ou não sentindo. Cara, pá, vou te dizer assim, ó. Tinha dias assim, ó, que eu tinha era até a porta e tu ficar olhando. Eu sou muito roceiro. Eu gosto da rua. E tu tem que ficar dentro de casa. Foi um período que em pouco tempo eu perdi 15 quilos comendo na marra. Aí tu vê nós profissionais da saúde, assim, ó, o pessoal acha que a gente é de ferro, a gente não é de ferro, né? Vendo essa senhorinha aí que a Rô comentou, eu me ponho no lugar dela, né? Porque eu sei o que passei, né? E ver Eu quanto tenho, tempo faz isso, né, Paulo? ó, Até em brincando. outubro,
E Em ver outubro. brincando contigo que hoje a gente não teve purê, a gente teve Isso. polenta. Isso aí. Isso, que Então tu não polenta. não sente polenta, o gosto isso aí. ainda. Isso aí, para vocês verem que eu pensei que para mim era um purê. Tu entende? Então, assim, ó, aí o que eu senti? Tinha uma saladinha ali que tinha vinagre. O vinagre eu consegui sentir. Então é o seguinte, pessoal. Aí tu pega uma idosa da faixa etária dessa senhora aí, como é que essa pessoa fica? Né? Então, vai, aí tu vê assim, eu recebo as pessoas, entendeu? Hoje eu recebo, eu tenho aquela recepção assim, ó. Eu vou lá, converso, eu quero saber tudo daquela pessoa. Parei. Eu tô passando por isso, por isso, por isso. Tá, e quantas pessoas moram na tua casa? E eu vou dizer assim, ó, eu, Paulo, hoje assim, ó, eu vivo no mundo assim, ó, eu tô longe de mãe e pai e de irmãos, de família, porque eu quero. Eu gosto da vida. Mas onde eu chego, graças a Deus, tá? Eu tenho um monte de amigos. Eu sou uma pessoa de fácil amizade. Então é o seguinte assim, ó, nesse período de Covid que eu tive, olha, eu tive amigos que me ajudaram, pessoas maravilhosas que me ajudaram, me apoiaram, me traziam coisas para mim, entende? Eu vou dizer assim, né? Aí tu pensa assim, e quem não tem? Essa senhorinha queria a preocupação dela era a nora, queria ver, entende? Então assim, ó, é uma coisa que quem presenciou, quem passou, sabe disso. É uma coisa seguinte assim, ó, que eu, Paulo, me preocupo com a minha mãe e meu pai. Mas a minha mãe que é meio teimosa, entendeu? Mas graças a Deus, né? Quando eu penso assim o que eu passei e pensar em minha mãe e meu pai, vou dizer assim, ó, aquilo mexe comigo. Gurias, vocês, sabe, as pessoas dizem de nós que nós da área da saúde nós somos de ferro. Nós não somos. Nós somos umas pessoas comum que nem qualquer outro cidadão. Tá? Porém, ninguém vê o que a gente às vezes a gente está sofrendo por dentro, né? Mas às vezes a gente não demonstra. Eu sou um cara que a Rô e a Patrícia sabem, né? Eu chego todos os dias no maior bom humor aonde eu esteja, né? Gurias, eu acordo com música e durmo com música. Quando eu preciso, tô de folga, eu vou a lugares assim, ó, que tem mato, que tem verde, né? Eu vou, né? Então, assim, ó, quando eu estou da minha folga, eu quero esclarecer a minha mente, e é para quando eu retornar ao meu trabalho, eu quero te receber sorrindo. Eu posso estar remoendo por dentro, mas tu não tem nada a ver com o meu problema. O problema é só meu. Paulo, Eu não tenho... isso que tu traz é muito importante, né? Porque, só porque vou te interromper assim, mas mais para contribuir mesmo, né? Isso. A questão toda de como hoje a gente fala do outro implicado, né? Na mesma situação, né? Quer dizer, eu hoje com os meus pacientes que eu atendo, eu não tenho como não falar do momento que eu estou, porque não estou falando particularmente de mim, mas é que a minha visão do paciente, ela modifica. Por quê? Porque a pandemia nos colocou no mesmo lugar. Eu não vou falar dos problemas. Isso é verdade. Mas como estamos no mesmo local, no mesmo momento, é muito diferente a percepção que temos, né? Então, quando tu traz todo esse cuidado que tu está tendo contigo e tudo isso que tu vivenciou, né? Isso te qualifica também para cuidar do outro. Então, assim, forçosamente, a gente também está se especializando, né? Eu acredito, né, Gurias e Paulo e Renato, não sei se está nos escutando, Renato, se você quiser falar, fala aí com a gente. A gente não quer te deixar só aí. Oi? Tô ouvindo mal, mas tô vendo. Tá. Retomando a tua pergunta da equipe, que o familiar realmente ele faz falta, né, para nós, porque assim, até na hora da sobrecarga da equipe, né, às vezes nós estamos ali num lugar onde cabem 20 pacientes, nós estamos com 24, 25, 26, e aí essa ajuda para dar o alimento para esse paciente, né, assim, as minhas copeiras são, né, tops. Elas se predispõem a, se eu
quero ajudar, ou posso ajudar, eu posso ir lá, eu posso dar comida para a senhorinha, eu me predisponho a dar comida para essa senhorinha, né? Então, assim, a gente tem que se ajudar, uma equipe coesa, a gente consegue se ajudar e fazer com que o paciente, né, ele evolua. Porque, assim, eu presenciei as minhas meninas, as minhas copeiras, saírem da ala Covid, assim, chorando, né? Chorando, que a paciente não quer comer e ela vai piorar, e o que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer para ajudar? A gente precisa ajudar fulano, beltrano, ciclano, né? As gurias estão sobrecarregadas, a gente tem alguma coisa para fazer para ajudar? E, assim, nossa, graças a Deus a gente consegue ajudar eles, né? Tanto eu quanto as meninas. A Camila, né, tua parceira aí de trabalho, isso, né? Ela traz a questão da psicologia, né? Como é que é de vocês, então, de entender? Se vocês pudessem me dizer quantos vocês são? Quantos funcionários? Eu acredito que são 200, né, Rô? Eu acredito que nós somos assistente social. A gente chega em torno de 200. Assistente social são 2, né? 12 horas, 6 horas pela manhã, 6 horas tarde e noite, de segunda a sábado, né? Nutri é a Rô? É isso? Uma Nutri e 4 copeiras. 4 copeiras. Técnico de enfermagem, aí eu nem sei te precisar o número, mas tem em escalas, né? Médicos também, então é 24 horas. Na realidade, o paciente vai chegar e ele vai ter o atendimento. Né? Uma coisa que eu gostaria de complementar dentro desse trabalho humanizado, que na realidade ele vem sendo desenvolvido, né? Como eu falei no começo, é uma coisa que é baseado assim, no desenvolvimento do respeito e da valorização desse paciente. Então, pouquinho a pouquinho, e nunca esquecendo que nós somos SUS, né? Nós somos SUS, é um sistema público, né, de saúde, que ele é muito bom, sim, muito bom. A gente, inclusive, o nosso atendimento de Caxias está de parabéns, eu creio nisso. Aos pouquinhos a gente vai tentando se aperfeiçoar, e eu queria sempre colocar, assim, um exemplo. A gente fala assim, o médico, né? Ele está ali do meu lado, a minha sala fica próxima da sala dos médicos, então é mais fácil de chamar para ver essa questão social. Mas é tão legal o trabalho que está sendo desenvolvido, que hoje, por exemplo, eu cheguei e o dentista, né? Um jovem dentista, disse para mim, Paty, eu tenho que te passar um paciente, um dentista. Qual a visão dele? A criança, então, estava com um abscesso enorme, muitas cáries, com 4 anos. Ele disse, existe uma negligência. Esse olhar, claro que aí tu vai aprofundar e aí tu vai fazendo os links, mas este olhar, então não é o olhar, ele vai ali, ele podia tratar simplesmente o dentinho, dizer para a mãe, tem que escovar, não pode estar dando bala, não pode não sei o quê. E aí quando ele passa isso para mim, eu vou em busca da UBS para saber como que está sendo, se existe o agente de saúde que vai na casa, se ele consegue acessar o dentista lá na UBS, né? Se essa criança fica com quem? Ela come tanto. Um dia eu conversando com uma mãe sobre essa questão também dentária, e a mãe disse o seguinte, ele fica com a minha sogra, e a minha sogra enche ele só de doce para ela não precisar estar fazendo comida e coisa e tal. Então, a criança passa o dia inteiro comendo doce. Aí, o que tu faz? Existe um documento que a gente faz, que se chama SINAM. Ele é como se fosse é um termo, né, agora me fugiu a palavra, como se fosse uma denúncia, né, vai direto para a Secretaria da Saúde, a gente faz esse documento em casos extremos, que a gente realmente percebe que precisa de um acompanhamento, ou do Conselho Idoso. Oi? Como se fosse um boletim de ocorrência, como se fosse um boletim de ocorrência. Isso, aí ele vai, quando ele chega num departamento da Secretaria da Saúde, eles é que fazem o encaminhamento. Se é criança, vai para o Conselho Tutelar, se é idoso, o Conselho do Idoso, se é uma mulher vítima de violência, para a Delegacia da Mulher, e dali em diante a gente não toma mais conhecimento.
né? Mas a gente sabe que é um departamento muito sério, muito importante e que repercute, sim, né, no que precisa para depois, enfim, tomar as providências necessárias. Então, eu sempre digo, chegou o paciente lá, a gente tem que ter esse olhar macro, porque ali tu pode estar auxiliando aquela criança, enfim, principalmente criança e idoso, tá? Que muitas vezes eles estão na mão de outras pessoas, né? E são muito vulneráveis. Então, e muitas vezes nós já pegamos várias situações em que realmente era vítima, o filho ficava com o cartão, vamos supor, da aposentadoria, o idoso chegou lá, né, Rô? Ele não, magérrimo, assim, desnutrido, tu ia perceber, ele tinha aposentadoria, e o filho, ele dizia, olha, eu preciso denunciar, meu filho não me dá o que comer, ele fica com todo o dinheiro e vai usar em droga. Então, tem várias questões. E como que tu faz? Tu não pode, muitas vezes, tu tem que fazer alguma coisa, conversar com o médico, segura mais um pouco, porque a gente vai, é um fim de semana, então é um horror. Conversa com o médico, deixa o paciente mais um dia para que na segunda tu consiga agilizar alguma coisa de denúncia, para que essa pessoa não vá para casa e continue esse abuso, né? Então é muito complexo, ao mesmo tempo. A gente tem uma parceria bem boa com os médicos, né? A gente consegue conversar com eles e até na medida do possível, claro que se a unidade enche, eles não têm como ficar com esse paciente, mas a gente ainda consegue conversar com eles, vamos tentar deixar esse paciente até segunda, né? Na sexta, no sábado, vamos tentar deixar esse paciente até segunda para a gente poder dar uma ajuda maior, fazer o Sinan e que esse Sinan vá à frente, para que ele não volte a sofrer esses abusos, essas coisas. A gente consegue, assim, descobrir, tendo com a equipe toda, a gente já conseguiu até descobrir que de uma família que era assim, repetidamente, era a mãe, os filhos, 2, 3 vezes por semana na UPA, com doença respiratória. A gente conseguiu descobrir que eles moravam muito mal. E aí, com a ajuda domiciliar, a gente conseguiu fazer com que eles melhorassem, tanto que até essa semana eu comentei com as gurias que faz tempo que eu não vejo a família ali, nenhum deles. Deixa eu trazer assim, né, para vocês. A gente realmente é vivo o SUS mesmo, sabe, gente? É impressionante. Eu já estudei muito o SUS e sei do valor, né? Tem muita gente que só está caindo a ficha agora. A gente realmente só não está tropeçando assim em corpos na rua, como em outros lugares a gente vê que existe o SUS, então a tragédia é menor em função do SUS, né? Então realmente o trabalho de vocês é inestimável, assim, né? E o que a gente está vivendo é o acúmulo, né, de outras coisas que já existiam. Então, assim, com a pandemia, tudo ficou agudizado, né? Então, a gente traz muito, eu trago muito aqui no programa, né, o conceito de sindemia, né, que são essas sincronias, né, que são propiciadas principalmente pela desigualdade, quer dizer, todos os problemas que a gente não resolveu antes, eles estão todos, né, agora agudizados, né? Então, assim, tudo isso que vocês estão trazendo já como problemas, né, sociais e que vocês têm que, né, dar encaminhamento, e que são ações super importantes, né, de proteção a esse idoso, de proteção, né, de realmente cumprir, né, com esses estatutos, né, tanto do idoso quanto da criança. Quer dizer, olha a ramificação, né, do SUS, né? Só que quando a gente tem tantas demandas, né, mesmo o SUS às vezes não dá conta de tudo, aí tu tem mais uma pandemia, o que a gente está realmente vivendo é uma sindemia, né? Uma Nova Zelândia está vivendo uma pandemia, mas nós estamos vivendo uma sindemia, então não é verdadeiro dizer, né, que estamos na mesma situação, né? E que coisa, e como é importante a gente perceber isso. Eu vejo a atuação de vários postos de saúde,
né, e de atuação de profissionais, dessa visitação, essa coisa que ficou evidente do cuidador, que eu fiquei lembrando disso quando vocês estavam falando sobre o acompanhante, né? A vacina para o cuidador, ela mostra esse cuidado, né, gurias? Quando aquele acamado foi vacinado e o cuidador foi lembrado. Isso parecia que não era uma coisa tão evidente, né? Mas quando a gente tem a situação da vacina, fica evidente que a gente precisa dar esse olhar. E vocês estão vivendo isso cotidianamente, né? Mas isso agora vem, né? Assim, salta aos olhos, né? Do quanto a gente precisa ter esse cuidado com o cuidador, né? E nesse viés, o cuidador nós, né? O cuidador, o médico, o cuidador, o técnico, o cuidador, o do raio-x, da farmácia, as meninas da portaria, da recepção, da copa, nós, né? Porque como o Paulo falou, todos nós, né, temos os nossos receios, medos, e quem viveu isso, que já teve o Covid, traz isso muito latente. Essa fala que o Paulo fez, quando chega alguém lá na recepção que ele vai atender, e que a pessoa começa a dizer o que está sentindo, já traz na mente dele lembranças do que ele passou. Ele consegue, sim, se colocar no lugar do outro de uma maneira muito mais rápida. Ao mesmo tempo, ele tem que administrar esses sentimentos que vieram à tona e que ainda não estão resolvidos, né? Porque ele ainda tem a falta do paladar, está ainda com receio de que o pai e a mãe se contaminem. Então, assim, o convite também é que o nosso atendimento, ele com certeza tem que ser humanizado, mas eu acho que o ser humano tem que ser humanizado, e não o atendimento aqui ou ali. Então, o nosso paciente, ele também, quando vem, ele também tem que entender assim, puxa, esse pessoal está trabalhando direto, e está trabalhando com tudo. Uma UPA, ela trabalha com todas as demandas, ela é um reflexo do que a sociedade tem, né? A gente atende morador de rua, tudo que a gente atende tentativa de suicídio, a gente atende homicídio, atende aquele que quebrou a perna, aquela mãe que está com um filho que é autista e está em crise. Então, é todas as demandas, né? E muitas vezes as médicas, eu já passei por alguns momentos em que nos corredores, o paciente que está aguardando o resultado de exames, que às vezes tem que esperar 3, 4 horas, que tem que esperar, não adianta. Aí eles começam a se amutinar e gritar, né? Tá demorando, não sei o quê, não sei o quê. E aí as doutoras dizem, olha, tem que pedir não pode fazer isso. Eu vou lá, Claudinha, eu digo assim, ó, deixa eu explicar, qual é o seu problema? Ah, caiu uma caixa em cima do meu pé. Beleza. E a senhora? Ah, eu tô com uma dor nas costas. Tá, sabe por que a doutora não lhe atendeu ainda? Porque a gente tá com por exemplo, uma parada cardíaca. Você quer que ela largue a parada e vem? Tu consegue entender? E aí eles ficam com vergonha. E eu falo de boa, eu falo, ó, tranquilo. Tu consegue entender? Não é que não queira, não tem mais médico para atender vocês. É o mesmo médico que faz isso e aquilo, né? Às vezes é isso por conta da demanda. Então, as pessoas, elas conseguem entender. Então, às vezes, o explicar, ele é importante, né? Que é o que o Paulo faz lá na frente. Muitas vezes, a pessoa, eu tô com dor de cabeça. Quanto tempo? Faz 5 meses. Tá, por que não foi na UBS? O que vem fazer numa unidade de... Isso também, as pessoas têm que ter essa cultura, né? De entender o que faz uma unidade de urgência e emergência. Porque se a pessoa que está com dor de cabeça 5 meses vai para uma UPA, ela está tirando o lugar de uma urgência e emergência de alguém que realmente está com uma situação de emergência e urgência, né? E principalmente agora em época de pandemia. Então, esse olhar também, eu faço um convite para que... Pode falar. Vocês acham que essa informação é falha? Existiria uma maneira de a gente ser mais propositivo nesse sentido, assim, né? Porque o que tu diz, eu acho que deve ser uma coisa bem comum, né? Dessa coisa do paciente que vai no lugar errado, né? Não soube avaliar, né? E às vezes por desinformação, às vezes só chegando lá é que ele vai saber que ele está no lugar errado. Aí e a gente sabe que dependendo, tu precisa, né? Realmente ser mais rápido, né?
Como é que vocês veem essa questão, assim, né? Porque a gente sabe que é perda de tempo, né? Se tu não tem, daqui um pouco, uma informação, né? A gente sabe que isso está acontecendo na pandemia, né? A gente sabe que os nossos governos, eles aplicaram poucos recursos em publicidade, né? Poderíamos ter mais campanhas, né? Desde o início da pandemia, todos falam sobre isso, né? E como é que vocês avaliam isso, assim, né? Também nesse sentido, assim, até para a gente pensar aqui junto, assim, o que precisa, a gente pode até se encaminhando para essa reflexão, assim, o que precisa melhorar para vocês, né? O que vocês acham que ainda pode ser melhorado em termos de equipe? Eu ia fazer a pergunta se tem psicólogo na UPA, né? Vocês disseram que psiquiatra parece que não, mas como é que está como é que vocês estão vendo isso? O que está faltando, né? Vocês falaram muitas coisas que são ótimas a gente escutar, que é essa humanização, esse olhar mais atento e tal, né? Mas o que a gente precisa melhorar, assim, né? Nós não temos psicólogo na UPA, né? Até esse atendimento para o paciente ele teria que ter uma continuidade. Então, quando o paciente tem comprometimento, a questão é saúde emocional, saúde, desculpa, mental, a gente faz o encaminhamento já direto, a gente tem a parceria, né? Outra UPA, então a gente faz o encaminhamento direto para o psiquiatra quando o médico avalia que há essa necessidade, se não é via UBS. Aí sim, a UBS pode encaminhar para o psicólogo ou para um psiquiatra, enfim. Quanto a desenvolver, eu acredito que tem que ser feito mais campanha, assim, mais conscientização, né? E conscientização não é uma coisa que eu faço um mês e paro no outro, não, né? A gente vê isso aí pela questão do controle de natalidade, de DSTs, tem que ser seguido, tem que ser contínuo, né? Não pode ter um estanque, assim. Tem que estar toda hora articulando, daqui a pouco fazendo algumas ações junto com as UBSs, né? Para que o povo saiba onde que tem que ir. Claro que, no momento que eu tenho uma dor, a UBS está fechada, é claro que eu vou na UPA. Esse não é o E problema, né? a gente tem muitos relatos, né, Paty, de pacientes nossos que dizem que vão para a UPA e retornam pelo bom atendimento, né? Então, assim, a gente tem uma questão que, desde do pessoal da portaria, higienização, às vezes eu tô ali, as gurias mesmo da higienização, que não teriam nada a ver com a comida, né? Elas vêm e dizem, ai, Rô, assim, ó, aquela vozinha tá ali há um tempinho, eu acho que ela pode, né, quem sabe uma comidinha ela vai se acalmar porque ela tá braba, ela tá reclamando, né? Ou às vezes assim a gente tá lá dentro e as gurias estão higienizando, estão limpando e elas me dizem assim, barro, assim, ó, aquela avó, aquele vô não comeu nada hoje, mas já a marmitinha, as coisas já foram pro lixo. Então, assim, tem muitos pacientes que saem dizendo para nós, olha, a gente foi extremamente bem atendido, eu vou voltar. A gente diz, não, não precisa, o senhor fique bem, né? Mas não, eu vou voltar, quando eu precisar, eu vou voltar. Não, vai na UBS, não, eu vou voltar porque eu gostei de vocês, né? Então, assim, é o acolhimento nosso também que faz com que o nosso paciente volte mesmo ele tendo que ir numa UBS. Que bom isso. Isso é verdade. Existem alguns pacientes que a gente já diz assim, olha lá, teu afiliado chegou, Paty, o doutor Renato tem uma meia dúzia de afiliado, né? E que às vezes, o que a gente faz? Ele entra lá na triagem, coisa e tal, e eu digo, não, para aí, eu vou lá e chamo direto, né? Ô, fulano, vem aqui. Ô, guria. Aí ele fala, Ô, Patrícia e Rosângela, complementando um assunto. Domingo que eu estava de plantão, se eu não me engano, deu uma acalmada e uma pessoa foi conversar comigo, né? E perguntou assim, eu já vim aqui esse mês 8 vezes. E aí eu perguntei, tá, mas por que essas 8 vezes tu veio aqui, tá? E tu não foi na UBS? Ah, mas vocês recepcionam muito bem, vocês nos atendem muito bem, por isso que eu volto sempre aqui.
entende? E eu disse assim, mas tudo bem, ficamos agradecidos que vocês todos tratamos, não, vocês estão chegando bem. Mas a gente, independente disso, a gente quer ver a tua melhora. Não adianta tu dizer só porque que a gente te atende bem. E a UBS, mas lá na UBS não tem a recepção que vocês têm aqui, né? Vocês têm um outro tratamento, um outro atendimento aqui, e eu me sinto bem vindo aqui. Tu não sabe o quanto. Né? Coisa boa isso, Né? né, Paulo? Hoje eu atendo. Né, para vocês. É uma coisa. Aí tu imagina assim, tu vai lá na nutrição, tu vai na assistente social, tu vai no médico, tu vai na enfermagem, todo mundo tá recebendo bem. E hoje, uma menininha me pegou de surpresa, entendeu? Que eu não esperava. Ela veio correndo assim, sai! E veio e me deu um abraço. Obrigado, tio. Valeu. Assim, muito obrigado. Tu me atendeu bem e eu gostei, eu quero te dar um abraço. Olha, isso, eu quero voltar de novo aqui. Aí tu te sente maravilhosamente bem, entendeu? E saber. Só que as pessoas retornam, às vezes, para a UPA, entendeu? Porque a nossa recepção, a nossa enfermagem, a nossa assistente social, a nossa nutrição, nossos médicos recepcionam bem, atendem bem. Então, eles acabam voltando e eles preferem vir na UPA, por exemplo, sexta-feira que eu trabalhei, uma senhora chegou e disse assim, não, eu venho para cá com tudo que demora, que eu sei, mas eu sou bem atendido, né? E aí tu acaba vendo assim, aí uma pessoa diz, tu não sabe, às vezes eu me amar, porque eu sou falante, né? Eu gosto de falar com todo mundo e eu converso, às vezes me deixam sem palavras, entendeu? Me deixam sem dizer assim, a não ser um muito obrigado, entende? Não, tu acaba não, Paulo, acabo não tendo uma palavra para dizer que não deveria retornar mais ali, que sim retornar à UBS. Aí eu não consigo desenvolver o assunto com esse agradecimento maravilhoso, sabe? Então, às vezes, fica assim, sem palavras, né? Então, né? Tu gosta muito de pessoas... falar, fica sem palavras. É isso, né? Sim, fica sem palavra. As pessoas retornam às UPAs pelo bom atendimento, pela boa recepção, entendeu? Às vezes, assim, eles preferem ir na UPA do que na UBS, pelo bom atendimento. Eu não pergunto por quê, assim, por que tu não for para a UBS? Eu acabo perguntando, mas vocês nos atendem bem aqui, nós temos... Lógico, vem aquele mal-humorado que às vezes quer te espancar, e outro dia eu vou dizer um exemplo para vocês. O cara chegou mais macho do que não sei o quê, querendo quebrar ele, né? Aí eu olhei bem sério para ele, cara, vem cá, que eu quero te contar uma coisa, deixa eu te dar um abraço. E o cara me olhou e disse, tchê, eu vou me embora, que vocês são mais loucos do que eu. Eu disse, tu não quer o atendimento? Não, eu perdi a vontade. Que legal. Tá entendendo? Isso. Então, assim, são duas coisas que as pessoas chegam. Pelo bom atendimento, né, pela boa recepção, né? E chegou esse cidadão que eu não... Entendeu? Que eu lembro dele, né? O cara se terminou, o cara acabou desistindo. De repente, ele queria, era um abraço, tá? E não de um atendimento médico. Tá entendendo? De repente, poderia ter acontecido isso aí. Então, assim, é uma coisa que a gente se depara por várias coisas, né? Quando eu fazia... ele sem querer. Chegava, às vezes, lá, várias vozinhas estavam lá, o vozinho, eu ligava para a Rorô, o que pode fazer aqui? Eu estou com uma avó e um vô aqui, tantas horas aí. Entendeu? Tá dieta livre. O que pode fazer? A Rô, daqui a pouco, mandava uma das gurias lá, ou vice-versa. A Rô não estava ali, mas as gurias atendiam, mandavam a alimentação dele. Então, eles ficavam felizes da vida e comiam. Eu faz dias que eu não sei o que comer bem. Eu não consigo, eu estou aqui sem paladar, eu não estou conseguindo. E nesse exato momento eu estou conseguindo comer. Foi um suco, foi uma bolachinha, foi um almoço, algo assim. Aquela pessoa se sentiu completa,
né? Sim. Se sentiu completa Paulo, e bem, entendeu? sim. Paulo, Né? sabe, Então, bom, Paulo, oi, alô. sabe que tu falando assim, me vem essa sensação assim de que e parece que a pandemia, né, ela parece que tem um ciclo, né, de Isso. enfrentamentos diferentes, né, mas assim, a impressão que eu tenho assim é o quanto essa situação toda ela tem qualificado vocês, né? Então, quando a gente trouxe assim o tema, né, humanização da saúde nas UPAs, identificando vulnerabilidades de modo intensivo, a gente trouxe aqui no início da nossa conversa a maneira como vocês conseguem perceber e se comunicar, né, no atendimento. Mas eu não tenho dúvidas de que vocês já faziam isso, né? Mas parece que com a pandemia a relação empática, né? Ela parece que ela se amplificou, né? Então, me parece que vocês têm aprendido muito com esse paciente, né? Que aos poucos vai melhorando e qualificando o cuidado. Me parece assim que é um ciclo que vai nos melhorando como humanos, né? Quer dizer, é a humanização no atendimento, mas é vocês também melhorando como humanos, né? Que somos, né? E que muitas vezes a gente vai esquecendo e vai deixando isso no meio, né? No meio de tantas demandas que a gente tem no cotidiano, né? Por isso que eu sempre coloco assim em dúvidas esse novo normal, se a gente, né, se é um novo normal e se realmente aquilo que a gente estava vendo era normal, né? Eu sempre faço esse questionamento, né? Porque a gente teve que dar uma parada, né? E essa parada talvez seja essa, né, que vocês estão fazendo, né, para ter um olhar mais cuidadoso, né, realmente muito mais, né, como é que eu posso dizer assim, mais especializado e sensível, né? Sensível, eu acho que esse fazer de vocês está muito mais sensível às vulnerabilidades, assim, né? Então, parabéns, assim, tem que dizer isso para vocês. Peraí que eu tenho que tirar o Paulo do mute, eu tive que dar um mute nele para poder falar, olha só, coitadinho. Que coisa séria. Tu Né? sabe, Que Cláudia, pessoa é essa, né? guria, Para dar um mute, só porque ele está longe do microfone. Mas é que concluir tá, aqui, né? É para desculpa, não, escuta, não te fazer levantar, porque tu não tem como, então eu tô aqui meio que coordenando. tu sabe assim, ó, o que que eu vejo hoje? A enfermagem, os médicos, assistente social e a nutricionista. O trabalhador com tudo, da saúde, assim, falando assim, aproximou, nós se aproximamos da população, do paciente, e o paciente mais de nós, nesse meio tempo de pandemia. É o que eu estou vendo, sabe, assim, ó, eu vejo assim que o paciente está mais próximo de nós do que anteriormente. E anteriormente, tu não tinha todo esse paciente assim próximo da gente. A Entende? fragilidade, né, da própria pandemia, né, gurias, também, né? Hoje a gente tem, é um sabe, hospital assim, de essa guerra, né, aproximação. gente? Isso. Hoje eu vejo, né, essa aproximação do paciente a nós da saúde, né? Foi uma aproximação que eu acho que a pandemia, acho não, eu tenho praticamente quase certeza, a pandemia ajudou a aproximar, entendeu? Eu acho que daqui para frente vão olhar mais nós profissionais melhor, né? E nós vamos olhar o paciente muito melhor do que antes. Ó, eu, Paulo, venho de uma parte assim, ó, de instrumentação cirúrgica, que trabalhava só em bloco, e psiquiatria. Depois que eu vim vindo e entrei para dentro da urgência e emergência, e hoje eu cheguei dentro das UPAs, né? E eu me aperfeiçoei muito mais, entendeu? Me desenvolveu mais o meu conhecimento, e hoje, a nível de pandemia, muito mais, sabe? Assim, ó, hoje eu me sinto muito mais profissional, tá? Muito mais como pessoa do que antes. Que coisa entendeu? boa. Hoje eu te vejo, né, de perto.
eu te sinto de perto. Antes tu era só um passageiro, né? Hoje eu tenho o paciente perto de mim, eu vejo ele ali, eu sinto ele assim, entendeu? E eu acho assim, ó, o que eu vejo, claro, eu não posso generalizar todos, entendeu? Mas eu vejo assim, aproximado. A cada 10 pacientes, tu pode botar assim, ó, 6, tá? 6 vêm ali com um carisma maravilhoso até a ti, se abrem para ti, tá? Te escutam e tu escuta melhor eles. Né? Deixa eu trazer uma fala aqui, Paulo, assim, até para te dar esse aconchego, né? A Angélica Pagno, pode ser? Ela escreveu bastante, então eu não vou botar aqui, senão vai sumir todo mundo aqui, porque dependendo do comentário, aí a Patrícia também não vai aparecer, porque ela tá assim, daqui a pouco tá, né? A Angélica diz assim, ótima iniciativa, principalmente para o pessoal que não é tão reconhecido, né? Higienização, nutrição e demais, né? E demais, serem mais valorizados. Não são todos os pacientes que passam pela UPA, que chegam até a área da nutrição, por exemplo, mas a nutricionista está ali, dia após dia, atendendo o paciente internado e pronto para receber os demais que irão necessitar. Os higienizadores estão ali sempre mantendo a UPA impecável. Se alguém reclama, é de barriga cheia, porque a UPA Zona Norte é um exemplo, né? Ela está dizendo aqui, né? É isso aí. Nos alguma coisa, eu acho que nos, né? Sim. Acho que deixa, eu acho que ela está falando dessa satisfação, assim, né? Muito bom. Eu acho que a gente se depara ontem, assim, eu me deparei com uma cena que algo assim maravilhoso. Tinha um senhorzinho que ele estava muito ruim, até cogitando ir para intubação, e nisso veio o leito. E a enfermeira, eu olhei entre a porta, eu fui bater na porta e fiquei olhando, eu fiquei maravilhada e petrificada. Ela estava passando a mão nele, assim, sabe, fazendo carinho nele, o senhor se acalma. Aquela imagem, assim, eu fiquei tão maravilhada, assim, fazia, sabe, aquela coisa, assim, de filho mesmo, de neto, que ela estava acariciando ele, dizendo, o senhor se acalma, a gente não vai fazer. E nisso veio o leito e ela foi colocando ele na maca de transporte e com esse mesmo carinho e acariciando ele, assim, e ele foi se acalmando e a saturação dele foi melhorando, foi melhorando. Então, assim, a gente está se colocando realmente no lugar do familiar, no lugar do paciente e passando esse carinho, assim, olha, ontem, assim, aquela imagem para mim foi maravilhosa. Me petrifiquei, eu fui para pegar dieta para acompanhar um paciente, quando eu olhei aquilo, eu fiquei só no meinho da porta, assim, só olhando aquela cena, foi muito maravilhoso. E parece que essa cena, ela tem eu daria uma frase, né, para essa cena que tu traz, né? Estamos juntos, né? Eu acho que é isso que a gente está dizendo, né? No nosso fazer, né? Eu também oriento as pessoas no meu trabalho, assim, né? Nos grupos que eu atendo para avaliação, mas eu sempre dou algum tipo de orientação sobre a Covid, né? E eu sinto isso, assim, né? Estamos juntos, né? Então a gente está ali se cuidando o tempo inteiro, né? Tu ia falar alguma coisa, né? A gente vai se caminhando para o final, assim, acho que vocês podem ir falando assim, livremente, né? Nessa finalização. E eu estou super feliz assim, que a gente conseguiu mobilizar também várias pessoas aqui para nos assistir e sentir isso, né? Que a gente sente, que é aquela imagem que a OMS, inclusive, colocou da mãozinha aquela, né? Da luvinha quentinha, aquilo ali rodou o mundo. Quer dizer, a gente está com problema no Brasil, a gente não consegue fazer mais porque a gente não consegue, não é porque a gente não quer, mas a gente, né, por diversos motivos estamos impedidos, porque a gente tem tudo, né? A gente tem as pessoas, né? Porque a melhor coisa do Brasil é o brasileiro, né? Eu sempre falo isso. E a natureza e o brasileiro. E assim, aquela cena, né, foi o exemplo da humanização, do cuidado, da sensibilidade, que foi essa que tu viu, né, Rô?
essa coisa, agora eu preciso tocar nesse paciente, né? Eu vou ter os meus cuidados, mas eu vou precisar fazer isso, né? Porque é o melhor que eu posso fazer. E, Cláudia, e isso a gente, os colegas, todo mundo, inclusive o que a Angélica falou, eu queria aproveitar essa live e dizer que realmente todos estão de parabéns, todos. Eu sempre digo para as meninas da higienização, meninas, vocês são talvez a peça mais importante aqui dentro dessa UPA, porque o número de funcionários contaminados foi muito baixo, graças ao trabalho delas também. Eu acho que primeiro ao trabalho delas. Essas meninas trabalham muito, higienizo. Nós temos um ambiente muito limpo lá, muito higienizado. Então, talvez as meninas não conseguiam se enxergar, né? Aonde que elas estavam, e para mim elas sempre estiveram no topo dessa pirâmide, vamos dizer assim. Eu digo assim, meninas, sem vocês, nós nem poderíamos estar aqui porque a gente já estaria contaminado. Então, mostrar essa importância desse trabalho coletivo, né, em todos os momentos, independente de pandemia ou não, mas agora sim, porque a gente tem que estar se empenhando cada vez mais, né, e agradecer mesmo, porque quem quer a diferença, vai fazer. Quem não quer, ok, né? É uma escolha, são escolhas, né? Na vida da gente, mas quem quer realmente aproveitar esse momento agora para dar esse carinho, eu atendo muita ligação de familiares que querem saber do seu ente querido e muitas vezes não tem como ir lá ver. E eu digo assim, eu vou lá, aí eu espero lá X número de pessoas e eu entro na aula lá e eu digo, oi, seu Antônio, a sua filha Rosana lhe disse que o seu cachorrinho, ela está cuidando, aí ele já me olha, eu digo, sim, eu queria vir aqui dar o rostinho pro nome, porque o senhor eu já conheço, mas não... Então, eles ficam assim, puxa, ela falou com a minha família, eu começo a dar detalhes de história, né? E isso é maravilhoso, porque cria um vínculo. Claro, isso é humanizar, né? Isso é demais, eles adoram, porque aí eles sabem assim, tu vai cuidar de mim? Nós todos estamos cuidando de você, né? Então, isso é perfeito, porque fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós e pelos nossos. Então, eu não me canso de agradecer a todos os meus colegas da UPA, todos, claro, tem dias que a gente não está tão bem quanto o outro, mas um supre o outro, né? Quando tu percebe que, hoje eu não estou com tanto, né? O outro vai lá com o gás, porque a gente cansa assim, mas agradecer a todos que de alguma maneira começaram a entender essa questão do social, a questão de atender o paciente não só na sua perspectiva clínica, né, mas em todo esse olhar macro, que isso para mim, assim, eu tenho prazer de todos os dias em ir trabalhar, porque eu sei que eu vou fazer a diferença na vida de alguém, e não sozinha, né, trabalhando em conjunto com todos. Então, isso é muito legal, eu tenho só a agradecer. A gente agradece a toda a nossa equipe, né? Nossa, desde a portaria que traz o paciente para nós, e ele traz os problemas, e ele vai atrás de solução, e ele também quer saber de uma solução, que no outro dia ele nos pergunta, aquele paciente assim, como é que foi? Então a gente agradece o pessoal, todo o pessoal, né? O pessoal da portaria, higienização, farmácia, que também quer saber do paciente que ele dispensou a medicação, da enfermagem. Então, acho que a gente, como um todo, uma equipe inteira, toda assistência, assim, a gente hoje está merecendo cada parabéns, porque a gente está se empenhando, está se colocando no lugar do outro, está tendo empatia, né? Então, eu agradeço todo mundo que ajuda a gente lá. Coisa boa. Deixa eu abrir aqui para o Paulo também dar as últimas palavrinhas. Peraí. Eu também, eu agradeço a toda. Ok. Eu também agradeço a toda a equipe, sabe? Eu, Paulo, trabalho com uma equipe maravilhosa, sabe? Assim, tanto dos técnicos, dos porteiros. Então, essa assistente social aqui, a gente tem histórias juntos recentes. A Rô também, a Rô me incomoda muito durante o dia, entendeu? E trabalhar com esse povo aí, né? É muito maravilhoso,
sabe, assim, ó, hoje, assim, ó, trabalhar com essa equipe maravilhosa, a gente tem equipe de chefes, de técnico, porteiro, pessoal da higienização, tchê, assim, ó, as palavras que eu falar aqui não são o suficiente para tudo, mas é um imenso prazer. Eu acho que é o seguinte, assim, ó, cheguei nessa equipe na hora certa, no momento certo, entendeu? Tudo no seu tempo. Porque antes de eu chegar até a essa equipe toda, eu estava em outro estado, né? E troquei de estado e vim trabalhar com vocês aqui. E isso, para mim, hoje, para mim, é assim, ó, Deus te coloca no lugar ali. Aquele lugar, Paulo, vai ser para ti. O homem lá de cima chegou e disse, né? E sempre eu tenho mãe e pai que oram todos os dias por mim, né? Não só por mim, quando eu fazia a triagem do Covid, às vezes eu ligava para minha mãe de manhã, né? E ela fazia oração para nós, tá? A doutora Fernanda Dugat é um exemplo. Um dia ela me ligou, Paulo, pede para tua mãe me fazer uma oração para mim. E realmente, a minha mãe, né? Tem uma fé inexplicável. A minha mãe. A oração de minha mãe é muito poderosa. A minha mãe é usada por Deus, né? E, Então, é o Paulo, seguinte, assim, ela está eu acho que a gente sempre pode orando por dizer ela. que tá bem cuidado também por essa equipe, né? Pelo jeito, né? Porque ele tá assim, Não, como é que a gente tá, não, que coisa boa, né? Que tu também tá ah, sendo bem cuidado é nesse como eu digo sentido, né? assim, não é, como eu digo assim, ó, entendeu? A Rosângela, a Rô e a Patrícia pode dizer, né? Eu sou um cara que chega incomodando todo mundo, de boa, assim, né? Deu da hora de manhã, quando eu chego, até a hora de ir embora, né? Eu tô sempre de boa com todo mundo, né? Se eu tenho algum problema, é só meu, não pertence a mais ninguém. Então eu chego de boa lá, abraço todo mundo, conversamos com todo mundo, mexo com todo mundo, né, Rô? Né? E assim por diante, entendeu? Né? Então, assim, É, ó, é muito bom. Tu que precisa bom, vir no meu turno, quando eu estiver, tu vem aqui para te ver como é que é o nosso trabalho, tá? tá, Vem aqui nos visitar um momento que tu puder, sim, certo? que bom. Claro que sim. Tá? E meu muito obrigado a todos, Ah, tá? imagina, Que Paulo, estão aí suas nos contribuições escutando. são valiosas e de todos vocês. Deixa eu. Peraí. Olha a pessoa tirando, vai lá e pá, dá um monte dele de novo, né? Mas é só para a gente melhorar o som aqui. Deixa eu dizer assim que sempre todas as lives, né, elas me surpreendem, assim, e não foi diferente, né? E sempre de maneira muito positiva e sempre me inverte, assim, que é uma expressão que é muito minha, né? Porque eu tenho um livro de crônicas que se chama Lógicas Invertidas, e eu geralmente saio com uma inversão de lógicas das lives que a gente faz em grupo. Então, assim, me surpreendi muito, assim, com o que vocês trazem, assim, de contribuição, né? E principalmente trazendo, né, a referência de vocês, né? Estando vocês implicados, que é uma coisa que, assim, a gente sabe que quem usa o serviço do SUS, eu tenho, assim, sempre muitas pessoas fazendo relatos muito positivos. Mas agora a gente está vendo, assim, realmente que, infelizmente, nesse momento tão ruim, de tantas perdas, é o momento que está sendo valorizado o trabalho do SUS, né? Assim, mais, assim, se amplificou, né? Essa valorização que, na verdade, ela precisa ser sempre reafirmada todos os dias para que a gente realmente não perca, né? Esse serviço tão importante e fundamental nesse momento. E uma das coisas que, quando a Patrícia estava falando, eu estava lembrando e quero finalizando, assim, né, e fazendo esse fechamento, eu lembrei muito de um livro que se chama Qual é a Tua Obra?, que é do Mário Sérgio Cortella, e que é um livro, assim, que ensina muito a gente, né, a entender, assim, a obra, né, que a gente vai deixar para o outro, né, que não necessariamente é uma coisa material, né, mas pode ser imaterial.
E ele traz uma história de quando ele era secretário da Educação de São Paulo, né? Que ele levou uma vez a senhorinha do café, né? Para ir fazer uma diligência com ele numa escola. Por quê? Porque ele queria que ela entendesse que o que ela fazia ali era muito maior, sabe? Muito maior do que só o café, né? Que o menino que fazia o xerox lá para ele era então ele ia alternando os funcionários e sempre levava eles para que eles entendessem que eles faziam parte de uma coisa maior. Então, essa noção da gente entender qual é a nossa obra, né? Qual é a nossa missão, que de fato nós temos, né, para passar nessa vida, nessa travessia e deixar, né, o nosso legado, tem muito a ver com essa visão do todo, né? O que eu realmente estou fazendo nesse momento? E eu acho que hoje os profissionais do SUS estão tendo mais essa noção, e os pacientes do SUS, e o próprio brasileiro, e o próprio Brasil, né, está conseguindo ter muito mais essa visão, né? Essa visão amplificada daquilo que a gente está vivendo. Então, o que eu espero e desejo para todos, finalizando então essa noite, assim, agradecendo imensamente a participação de vocês, assim, valiosa, assim, cresci muito, é que a gente está começando a ter, sim, uma humanização e um crescimento, uma evolução, que eu creio que seja também espiritual, de todas as pessoas que estão passando por esse momento. Seja de que lado estamos, nós estamos no mesmo momento. E isso faz com que a gente tenha maior noção da nossa obra, né? O Cortella se vacinou hoje, alguém está dizendo aqui, né? Uhum. Que legal, muito obrigada por essa informação. Então, assim, ó, é isso, né? Eu acho que quando essa pessoa da higienização, ela também é vacinada, porque ela também é colocada, né, na mesma condição que um médico que tiver uma agem e tudo mais, ela consegue entender que ela faz parte do SUS e que ela é parte fundamental. E isso é humanizar, sabe? Essa pessoa, fazê-la lembrar que ela é importante também, todos vocês. Muito obrigada. Aí. Desejo uma boa noite para vocês. E o papel de vocês, né, sempre contribuindo para que a gente faça essa travessia com conhecimento. E aí eu me despeço. Uma boa noite. Patrícia, muito obrigada. Adorei te rever e vamos ver se nos vemos logo presencialmente. Certeza. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, muito obrigada. Tchau, Paulo.